Salve, salve, jovens! Voltamos para mais uma aula de domótica, onde estamos aqui falando sobre segurança, segurança de pessoas, segurança de coisas, segurança de ambientes também. Então, é um assunto extremamente importante, extremamente útil de você saber, porque a gente está falando sobre dados que são muito importantes aí para pessoas de modo geral. Então, dentro dessa ideia de segurança, a gente viu na última aula a ideia de autenticação e hoje a gente vai entrar na parte de autorização. Então, vou dar acesso ou não para alguma pessoa, para algum usuário. Então, a nossa proposta é, primeiro momento aqui, analisar esse nosso protocolo 3A aqui, ou AAA, que está falando sobre a ideia de autenticação, autorização, e aí nas próximas aulas a gente vai ver sobre a ideia de auditoria. Então, primeiro, para relembrar, que é sempre importante, a ideia de autenticação está associada a gente ter uma certeza ou pelo menos ter uma garantia de que um usuário que está tentando acessar um determinado ambiente, acessar um determinado sistema, ele é quem ele realmente diz ser. Então, a gente tem aqui a possibilidade, né, desse nosso robozinho estar mentindo para esse nosso sistema, porque ele está falando que ele não é um robô. Então, isso a gente precisa evitar ao máximo, porque esses usuários aqui não são as pessoas corretas para estar naquele ambiente, estar naquele sistema. Então, a autenticação está relacionada a essa ideia de você me passar informações indicando que você é de fato você. E aí a gente entra então na parte de na autorização, ou seja, em mãos daquelas informações que a pessoa informou para a gente sobre aí, dados dela, sobre informações que ela tenha, que ela saiba, a gente tem a possibilidade de, num primeiro momento, restringir o acesso dessa pessoa, ou seja, não deixar que ela entre, ou também a gente pode dar acesso a essa pessoa. Então, essa ideia de autorização está muito importante, é muito importante ser tratada, porque ela vai possibilitar aí próximos passos, próximas possibilidades de algum acesso, algum sinistro, algum roubo de dados também. Tudo isso depende aí dessa autorização ou também dessa recusa do acesso que o nosso sistema que a gente está implementando está passando para essa pessoa ou para essa coisa ou para esse sistema de modo geral. Então, percebam que a autorização depende muito da também autenticação, ou seja, a autenticação vai passar para a gente esse algo que esse nosso usuário específico saiba, tenha ou seja, e a partir disso, com esses dados em mãos, com essas informações, a gente tem a possibilidade de analisar e talvez dar acesso a essa pessoa. Então, vamos lá, né? Porque uma das primeiras possibilidades que a gente tem de observar, de dar esse acesso, é a partir da autenticação, que a gente vai considerar aí em uma única etapa, em um único fator. Eu dou esse nome aqui basicamente porque a gente tem a autenticação em duas etapas. Então, se a gente não está trabalhando com duas etapas, a gente está trabalhando em uma única etapa. E aí percebam que essa autenticação, este formato, é o mais fácil, é o que mais flui, é o que mais acontece nos sistemas de modo geral, seja aí trabalhando com pessoas ou também trabalhando com sistemas. Então, qual que é a ideia? Eu vou chegar para alguma pessoa e informar para ela, olha, eu sou o Natan, ou seja, eu estou passando uma informação para ela, alguém que eu seja. E aí essa pessoa, ela simplesmente autoriza, ou também um banco de dados, eu posso falar para ela, olha, esse banco de dados, eu sou o Natan, ou também eu posso falar, toma aqui a minha senha, e esse meu banco de dados simplesmente autoriza este meu acesso. Bom,
percebam que esse sistema, esse cenário, é extremamente fácil de ser implementado, é o mais comum, porque a gente tem aí essa facilidade, essa dinamicidade acontecendo nesses ambientes, nesses cenários. Bom, essa possibilidade aqui é algo um pouco também perigoso, porque eu posso simplesmente falar para o seguinte, olha, consideremos aqui que a gente tem um porteiro e esse porteiro está restringindo aí a possibilidade de pessoas acessarem um determinado prédio. E aí, quando eu falo para a pessoa, olha, eu quero entrar nesse prédio, geralmente esse nosso porteiro simplesmente diz, olha, me passa aí algum documento de identidade, eu vou tirar uma foto, fazer alguma coisa aí e basicamente dar o acesso para vocês. Então não existe aí uma restrição de fato real aí sobre as possibilidades que essa pessoa vai fazer dentro desse nosso prédio, desse nosso ambiente aí que está sendo controlado. Bom, e nesse cenário a gente pode implementar uma segurança tão frágil quanto a gente queira. Então, nesse caso, por exemplo, de uma pessoa que está querendo entrar num prédio, o simples fato de receber a identidade ou tirar uma foto não é algo tão plausível. Talvez a gente queira saber para onde você está querendo ir, o que você quer fazer. Será que alguma pessoa que você está querendo procurar dentro desse prédio, dentro deste ambiente? Então, o mais correto seria a gente buscar por, talvez, pessoas autorizadas, também trabalhar apenas com pessoas ou empresas que já estão previamente cadastradas, que a gente já sabe que são ali clientes, que são prestadores de serviço. Então, pessoas ou empresas que já são conhecidas, ou também, principalmente no caso de sistemas, a gente exigir aí uma senha ou algo que seja relativamente complexo. Então, se você quiser colocar uma senha 12345 para acessar o banco, esse nosso sistema, esse nosso banco de dados simplesmente vai falar, olha, a sua senha é muito fácil, a gente não vai conseguir garantir nenhuma segurança nesse cenário. Então, coloca aí números, coloca letras, coloca coisas maiúsculas, minúsculas, coloca caracteres especiais, senhas com mínimo de 8 caracteres e assim por diante. Então, essas são possibilidades de criar aí uma melhor segurança. Mas, apesar disso tudo, a gente ainda tem cenários onde a gente tem aqui uma pessoa, um nosso coiote aqui que eu vou usar como exemplo, porque ele informa, olha, eu sou da empresa Acme. E aí, o que a gente tem dentro desse cenário? Então, essa daqui é a autenticação que esse nosso coiote está passando. E aí, a gente pode, seja com uma pessoa, seja com um sistema, buscar informações. Então, olha, esse nosso coiote está querendo falar com uma pessoa específica. Então, eu falo para ele, olha, para essa pessoa que está querendo conversar com esse coiote. Então, ele está falando, olha, ele diz que ele é da empresa Acme. Será que você está esperando? Será que essa empresa é autorizada? E a gente vai analisar isso e talvez ter a possibilidade de negar o acesso, porque essa empresa não é autorizada. Mas como a gente sabe que nem todo ambiente acontece essa verificação de fato, muitas vezes esse nosso caminho simplesmente passa aqui por este mesmo caminho e retorna dando acesso. Então, temos aí uma fragilidade, temos aí um ambiente, um cenário relativamente perigoso que a gente precisa evitar. Bom, precisa evitar porque algumas técnicas para acessar, para criar aí esse acesso, são relativamente comuns no nosso ambiente. Então, dessas técnicas, de alguns desses métodos, a gente tem principalmente a ideia de engenharia social, algo relativamente comum, algo muito presente na vida das pessoas. Também a ideia de ataque de força bruta, principalmente relacionada a sistemas, e também a ideia de negação de serviço, também associado aí a sistemas. Então, vamos trabalhar, vamos observar alguns desses métodos aqui com um pouco mais de detalhes. Bom, para iniciar, a ideia da engenharia social, ela é mais algo
relacionado a uma forma de enganar a pessoa, aquela pessoa ali que está trabalhando para a gente, seja aí, por exemplo, essa ideia de um porteiro. Então, olha, chega aí o nosso coiote, ele fala, olha, eu sou alguém importante, eu sou o diretor da Acme, e aí eu quero algo que só vocês têm, que só vocês possuem essa informação, que vocês deveriam segurar, mas talvez vocês nem saibam que essa informação ela é tão restrita, tão importante. Então, eu, como diretor da Acme, falo que eu quero aí a fórmula deste elemento X que está aí dentro do seu sistema, que eu sei que você tem acesso. E, principalmente, eu estou com pressa, porque eu tenho uma reunião, porque eu preciso viajar, porque eu preciso transportar este documento para alguém importante, para algum diretor aí que a gente vai fechar um contrato, algo que está também associado à urgência, algo que a gente não pode deixar passar, ou talvez não deixar que essa pessoa leve um tempo para pensar, por exemplo, se aquela informação que ele vai passar é relativamente importante, ou se essa pessoa que a gente está entregando esse documento realmente tem a possibilidade de acessar essas informações. Então, essa engenharia social, ela é principalmente voltada a pessoas. Então, essa ideia, essa proposta de enganação que é muito comum, que é presente aí em diversos ambientes. E a gente já viu aí, por exemplo, diversos filmes que tratam, diversos documentários também, que tratam sobre este assunto. Então, tomem cuidado, porque ele é muito comum. E talvez vocês já tenham aplicado ele também. A segunda possibilidade é a ideia de força bruta. Isso daqui está mais associado a sistemas que talvez não tenham uma segurança tão elevada, uma segurança tão garantida. Então, a ideia da força bruta é simplesmente alguém fazer diversas possibilidades de tentativas de autenticação. Então, eu tento uma senha, tento outra e outra e outra e outra e assim por diante. Bom, talvez vocês pensem o seguinte: olha, uma pessoa não conseguiria acessar os meus dados, as minhas informações, porque a minha senha ela é relativamente segura. É algo aí que provavelmente essa pessoa não vai conseguir saber. Provavelmente esse usuário que está tentando forçar essa entrada não vai conseguir acessar o meu e-mail ou a minha conta aí de uma empresa que eu talvez já tenha até esquecido. Bom, a ideia da força bruta é também trabalhada a partir dessa mentalidade de que, olha, minha senha ela é relativamente segura. Bom, e aí eu falo para vocês, tomem muito cuidado, criem senhas principalmente com caracteres especiais. Por quê? Dentro dessa ideia de força bruta, existe, por exemplo, alguns documentos, alguns arquivos que já possuem diversas senhas, diversas combinações de senhas que vão levar aí ao acesso de alguns sistemas de modo geral. E uma das possibilidades desses arquivos é, eu falo para vocês, o rocku.txt, um arquivo que está disponível na internet para qualquer pessoa, onde ele tem 14 milhões de senhas. Então, talvez a sua senha esteja lá dentro. Tomem cuidado. Se você quiser, busque esse arquivo, está disponível para qualquer pessoa acessar. Então, lá dentro a gente vai ter senhas como 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY, algumas palavras, algumas frases que são famosas, ou algo talvez que você goste, algo que você odeie, algo que você está acostumado aí a ouvir. Em todas essas palavras talvez já estejam lá, e talvez a senha que você utilize também esteja dentro deste arquivo que é utilizado para fazer esse teste de força bruta. Então, tome cuidado, crie senhas sempre complexas, porque isso vai ajudar muito a sua vida. Bom, e por fim a gente tem a ideia de negação de serviço. Negação de serviço é também algo associado aí à tentativa de derrubar um determinado sistema, um determinado
uma determinada forma de adentrar aí algum ambiente, algum sistema. Essa negativa de serviço é algo um pouco mais complexo de ser desenvolvido, então eu não vou tratar aqui como que é feito, afinal de contas, isso daqui é algo extremamente perigoso e se vocês estiverem fazendo isso, tomem cuidado porque talvez vocês estejam cometendo crimes também, mas é importante vocês saberem que isso existe e também é algo muito comum, algo presente aí na vida de todos nós. A gente geralmente escuta isso sendo informado na mídia, por exemplo. Bom, dentro dessas possibilidades, uma das formas que a gente tem para melhorar a nossa segurança é, por exemplo, fazer a autenticação em 2 etapas ou também em 2 fatores. Então, simplesmente informar esse nosso usuário, esse nosso sistema, uma única informação. A gente sabe que isso é extremamente frágil, então a gente fala, olha, não quero apenas uma informação, mas na verdade eu quero 2, ou talvez 3, ou talvez mais informações para ter garantia de que você é você mesmo. Então, todas essas senhas, todas essas informações estão também autorizadas, estão também relacionadas à ideia de autenticação, algo que você saiba, tenha ou seja. E a partir dessas coisas, você vai informar e a gente vai ter a garantia de que esse nosso sistema está autorizando aquele usuário, que esse usuário tem de fato a possibilidade de acessar essa informação. Bom, exemplifico para vocês aqui a partir de algo que é também comum da gente observar. Então, olha, eu falo, eu sou o Natan, o nosso sistema indica aí, prove, me fala que você é realmente você, eu preciso de alguma garantia de que você é você mesmo. Então, eu vou lá e falo, olha, toma aqui a minha identidade, o meu número de identidade ou o meu número da minha carteira de motorista ou algo do tipo. E aí esse meu sistema não muito garantido, ele fala o seguinte, olha, então marca aí a faixa de pedestre, ou também marque todas as imagens onde existe carros, ou talvez marque todos os semáforos. E aí a gente vai e marca. E aí, não satisfeito, esse nosso sistema fala, arraste essa peça aqui até essa posição onde está faltando. A gente arrasta e esse nosso sistema vai garantir que, olha, você não é você, você é na verdade um robô. Bom, isso daqui são alguns métodos para que o nosso sistema tenha a garantia de que você é de fato você, de que você não é simplesmente um robô que esteja querendo acessar. Dentro desse cenário, vocês conseguem perceber que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso dar acesso dentro desse cenário. Então, por isso, muitas vezes a gente também observa a ideia de somente uma forma de autenticação sendo aplicada. Mas essa garantia com 2 ou mais formas de autenticação é muito melhor, é muito mais seguro para você e para o seu ambiente e para o seu sistema de modo geral. Beleza, gente? Bom, na próxima aula a gente vai ver principalmente a ideia de auditoria e também algo mais relacionado aí, voltado a essa nossa segurança. Valeu, gente! Salve a todos e até a próxima!